Hoje nós iremos iniciar o vídeo introdutório de uma playlist de vídeos sobre citologia. Citologia é uma parte da biologia que estuda as células. De acordo com a morfologia da palavra, temos aqui cito, que vem de kitos, que é o radical grego que quer dizer célula. E logia, que vem do radical grego logos, quer dizer estudo. Portanto, temos aqui cito, célula, logia, estudo. Então, citologia se trata do estudo. O estudo das células. Células. Se nós pensarmos em uma perspectiva microscópica, nós vamos perceber que a célula é a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos. É o menor denominador comum que compõe um organismo vivo que tem aí a autonomia funcional, diferentemente de átomos e moléculas que são apenas constituintes. Então, sendo assim, nós temos que a célula é a unidade fundamental de qualquer organismo vivo. Nessa playlist, o nosso objeto de estudo será a célula animal, mais especificamente a célula humana. Então nós vamos nos ater apenas às células eucarióticas ou eucariontes. Se nós levarmos em consideração a presença ou a falta da membrana que envolve o núcleo da célula, que é chamada de envoltório nuclear ou carioteca, nós podemos dividir as células, no geral, em duas categorias: as células procarióticas ou procariontes, que são apenas nomenclaturas, que aí, dependendo da referência de vocês ou da prova que vocês forem fazer, pode estar escrito de uma forma ou de outra, mas se trata do mesmo conceito. E as células procarióticas ou procariontes, elas não possuem o envoltório nuclear ou a carioteca, que são as membranas que envolvem aqui o núcleo da célula. As células procarióticas ou procariontes também são mais simples, não possuem tantas estruturas complexas como as organelas membranosas, que são presentes aí nas células eucarióticas. Bom, limpar aqui para liberar o espaço. E a segunda categoria de células, de acordo com a presença ou a falta dessa membrana que envolve o núcleo do envoltório nuclear, são as células eucarióticas. Ou eucariontes, tanto faz. São as células que possuem a carioteca.
além de possuírem organelas membranosas e serem muito mais complexas. As células consistem basicamente em uma membrana plasmática, que é a estrutura que delimita todas as células vivas, sejam elas procariontes ou eucariontes, o citoplasma, que é o espaço intracelular que nas células eucariontes representa a região entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear da célula, que delimita o núcleo, e o material genético na forma de DNA, que está organizado em cromossomos, que são as estruturas altamente organizadas que guardam o material genético de um organismo dentro do núcleo. Bom, é de extrema importância entender que todos os seres vivos são constituídos por células e de que todas as células se originam de uma célula pré-existente e elas têm a sua continuidade pelo material genético que se encontra dentro do núcleo, que vai ser o responsável pelas mensagens que vão ocasionar a síntese proteica e a fabricação, a criação de novas células. Tendo isso em mente, agora nós vamos conhecer todos os itens que compõem a estrutura típica de uma célula eucariótica animal. Lembrando que nessa playlist nós vamos ter vídeos específicos para cada estrutura, mostrando a sua composição e a sua função e como isso se relaciona para a sinergia do funcionamento de uma célula. E a ideia desse vídeo introdutório é dar uma visão holística de tudo isso. Então nós não vamos entrar em detalhes, só vamos mostrar a estrutura e falar brevemente a função de cada estrutura. Começando então pela estrutura que vai delimitar, que vai separar a célula do seu meio externo. Lembrando que na biologia, o meio externo à célula é denominado meio extracelular. E o meio interno, a célula é o meio intracelular. Bom, a estrutura que vai separar então a célula do ambiente externo à célula é denominada a célula do seu ambiente externo é denominada membrana plasmática. A membrana plasmática ela é um envoltório da célula seletivo para a entrada ou saída de substâncias, ou seja, a membrana plasmática é quem vai decidir o que vai entrar e o que vai sair da célula de forma seletiva. Então aqui, quando nós formos estudar especificamente a membrana plasmática, nós vamos ver que a estrutura dela é composta, por fosfolipídios, cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica e mais detalhes, nessa aula em específico. Agora o importante é ter a noção de que a função primordial aí da membrana plasmática, não só na célula eucarionte, mas também nas células procariontes, é delimitar a célula do seu ambiente externo e, de forma seletiva, decidir o que vai entrar e o que vai sair de dentro da célula. O desenho para representar aqui a estrutura da membrana plasmática ficaria algo mais ou menos assim. Vou pegar aqui de amarelo, de azul, na verdade, a cabeça hidrofílica que tem afinidade pela água,
E agora de amarelo. A cauda hidrofóbica. E o mesmo para o outro lado. A cabeça hidrofílica. E a cauda hidrofóbica. Bom, se hidrofílica é porque tem afinidade pela água, hidrofóbica vem de fobia, medo, é o que não tem afinidade pela água. Agora vamos para a próxima estrutura da nossa célula eucariótica animal. Vai ser o citoplasma. Só selecionar aqui essa região, citoplasma. Bom, o citoplasma é a região interna da célula, onde se localizam as organelas membranosas. E quando eu digo organelas membranosas, a gente leva em consideração de que são organelas que possuem membranas. Assim como a célula possui a membrana, as organelas também possuem as membranas que envolvem a sua estrutura. Daí o nome, organelas membranosas. E o citoplasma é delimitado pela membrana plasmática, que vai separá-lo do meio externo, do meio extracelular, e do envoltório nuclear da carioteca, que tem o papel de separar o núcleo da célula do citoplasma. Aproveitando que eu já destaquei a mitocôndria, vai ser a nossa próxima organela. Mitocôndria. A famosa mitocôndria. A mitocôndria ela é uma organela dotada de duas membranas que a envolvem. Por conta de a mitocôndria ter dentro dela um material genético e dessas duas membranas que a envolvem, tem uma teoria que diz que nos primórdios a mitocôndria seria uma célula procariótica que foi englobada por uma célula eucariótica primitiva e assim as duas começaram a viver em simbiose. A mitocôndria ela é importante, muito importante para as células eucarióticas porque é nela onde ocorre a respiração celular e a síntese do ATP. ATP. Adenosina. Que é um nucleosídeo dotado de uma ribose. E uma base nitrogenada, adenina. Trifosfato. Que são 3 moléculas de fosfato. Três vezes PO4. 3 menos. Bom, eu vou entrar em todos esses detalhes quando nós vamos ver o vídeo exclusivo falando sobre as mitocôndrias. Mas agora, por hora, é importante entender que o ATP é a moeda energética das células. E dentro da mitocôndria, ele é produzido. Então a mitocôndria vai ser quem vai fornecer a energia para o funcionamento das células.
Qualquer problema aí com a mitocôndria pode ocasionar em várias patologias clínicas e se não a organela mais conhecida que nós temos. Aí, se não for a mais conhecida, é uma das. Eu vou apagar aqui para liberar o espaço para as outras organelas. A nossa próxima organela membranosa de extrema importância para a célula será o complexo de Golgi ou complexo golgiense, dependendo da referência que vocês utilizarem. Complexo de Golgi. Que é basicamente um conjunto de vesículas membranosas que são achatadas, que pelo desenho dá para perceber, e empilhadas cuja a função do complexo golgiense é armazenar substâncias que são fabricadas pela célula. Ele guarda tudo que é fabricado dentro da célula para posterior utilização. A posterior uso, de acordo com a necessidade da célula para cada substância. Agora aqui nós temos o núcleo. O núcleo celular, que é a central de informações da célula, onde se localizam os cromossomos que contêm um material genético responsável pela hereditariedade do organismo. E esse núcleo é delimitado aqui pelas membranas que compõem o envoltório nuclear ou carioteca, que separam o seu interior do citoplasma. E dentro desse núcleo da célula nós temos o nucleolo. Nucleolo. Que é o local de fabricação e armazenamento temporário dos ribossomos. E falando em ribossomo, todos esses pontinhos aqui soltos no citoplasma. E também esses que estão aderidos aqui a essa organela que eu ainda não citei, mas eu já vou adiantar que o nome dela é retículo endoplasmático rugoso. Aqui nós temos os ribossomos. Ribossomos. Os ribossomos são grânulos responsáveis pela fabricação de proteína. Eles existem tanto livres aqui no citoplasma ou aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. E além do retículo endoplasmático rugoso, nós temos também o retículo endoplasmático liso. Então, retículo endoplasmático liso e rugoso. Bom, o retículo endoplasmático rugoso contém os grânulos de ribossomos aderidos aqui às suas membranas. O retículo endoplasmático liso não tem esses ribossomos aqui aderidos.
O retículo endoplasmático, então, no geral, é um conjunto de tubos e vesículas membranosas e canais onde circulam as substâncias fabricadas pela célula. Ou seja, se aqui no complexo Golgi nós armazenamos, ele armazena as substâncias fabricadas pelas células, o trânsito dessa substância será feito aqui pelo retículo endoplasmático. Essa estruturazinha que está de cor rosa aqui no desenho é chamada de peroxissomo, que é uma organela que armazena as enzimas digestivas que vão degradar as gorduras e aminoácidos sem prejudicar as outras estruturas da célula. Também temos essas estruturas aqui de cor azul, o nosso desenho. Esses são os lisossomos. Os lisossomos são vesículas membranosas que são responsáveis pela digestão de partículas celulares não funcionais. Ou seja, quando temos uma partícula que não presta mais dentro da célula, os lisossomos vão englobar essa partícula e fazer a digestão, vão degradar, vão destruir essa partícula, limpando o interior da célula. E por fim, nós temos essas estruturas aqui no meu desenho, como essas linhas azuis. Todas essas linhas, que nada mais são do que fibras, são as estruturas denominadas como citoesqueleto. Citocélula, esqueleto. É o esqueleto da célula. Bom, pelo próprio nome, nós podemos presumir aqui que, como o esqueleto é o que dá estrutura de um corpo animal, do corpo humano, nós podemos presumir aqui que o citoesqueleto ele é o que vai dar a estrutura da célula. Tanto é que a sua definição é de que o citoesqueleto é uma rede complexa de fibras que dão o formato estrutural da célula e permitem a execução de seus movimentos. Sim, as células também executam movimentos. Alguns tipos celulares executam movimentos mais proeminentes, outros movimentos mais discretos, porém as células também executam seus movimentos graças aí à estrutura denominada citoesqueleto. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa visão global da estrutura e funcionamento da célula. Espero que essa explicação tenha aberto a mente de vocês para o entendimento de como funciona uma célula, para que nos próximos vídeos nós podemos estudar cada uma dessas estruturas com suas peculiaridades profundamente. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para poder continuar acompanhando esse tipo de conteúdo e indicar para os amigos de vocês que também estão estudando citologia e têm interesse nesse assunto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.